Pois é, por falar em presidente do Banco Central, o Campos Neto foi ouvido hoje na Câmara, mas antes da gente acompanhar o que ele disse por lá, deixa eu trazer mais um convidado aqui para conversar com a gente, o nosso colunista e também tributarista, o Davi Andrade. Davi, seja bem-vindo com a gente, meu amigo. Muito bom tê-lo aqui também no Agrotarde a partir de agora. Vai fazer parte com a gente aqui também dessa nova empreitada. O Davi que estava comigo, junto com a Ana Amélia também no Agronoite, agora chega para compor também a nossa bancada. Ô, amigo, você concorda com a Ana Amélia? É difícil, depois de você fazer tantas críticas assim, ter que ouvir do futuro presidente do Banco Central que a situação para o ano que vem não vai ser nada fácil também. Bem-vindo, boa tarde. Nossa, mãe do céu. Nossa, que honra, que prazer, viu, senador? É um prazer muito grande. Sou fã incondicional da senhora, hein? Obrigada, Davi, obrigado. Tiago, é sempre um prazer atender. No canal do Agro não tem horário não, viu? Nem dia. Pode chamar que a gente atende. Que bom, prestígio, hein, Tiago? O Davi merece uma medalha do Agro. De forma nenhuma. Colaborador. De forma nenhuma, é uma honra. Voluntário e colaborador. Pois é, vamos ouvir então, aproveitar que estou com vocês dois aqui, vamos ouvir então o que disse o Campos Neto lá na Câmara dos Deputados hoje, que ele foi ouvido. Já já o Davi também, a Ana Amélia, comenta para a gente as falas do presidente do Banco Central. Na tela. Expectativa de inflação, por que é importante olhar a expectativa? Porque, no final das contas, a política monetária leva um tempo para fazer efeito. Então, quando eu tomo uma medida, quando o Banco Central toma uma medida hoje, ela leva entre 12 e 18 meses para fazer efeito. Então, a meta de 3% não é muito baixa, a meta não deveria ser maior, e grande parte dos países tem uma meta de 3% ou 2%. A gente tem uma taxa Selic menor do que a média e uma inflação menor do que a média, ainda mesmo passando por um período de inflação global muito grande. A autonomia está passando pelo seu primeiro teste, eu tenho certeza que o processo vai amadurecer, as pessoas vão entender ao longo do tempo que o Banco Central é técnico, que trabalha com um horizonte diferente e que trabalha de forma a atingir o mandato que é determinado pelo governo. Essa expectativa de inflação que é feita nas pesquisas é uma expectativa de mercado financeiro, são pessoas do mercado financeiro que têm interesse de ter juros altos. Por que os juros no Brasil são tão altos? E a gente vê que no último período, que é entre 19 e 24, a gente teve tanto a taxa de juros nominal mais baixa do período, como a taxa de juros real mais baixa também. Teve um momento em relação ao Copom que teve um grupo que votou por 25, outro que votou por 50. Eu estava no grupo que votou por 25, eu dei uma justificativa. Mas lembrando que na outra reunião do Copom, o grupo votou unânime por 0. Então, se a gente tivesse caído 50 ao invés de 25, a gente ia provavelmente ter que fazer um movimento contrário maior. Então, não foi nenhuma decisão absurda naquele momento ter feito isso. E isso se comprovou na reunião seguinte, que foi votado por unanimidade, inclusive com 4 diretores que foram apontados pelo governo. Né? A gente tem que pensar que a gente está numa realidade onde a taxa de juros neutra é 5%. Então, como a inflação está acima da meta, a gente tem uma meta de 3%, não foi o Banco Central que determinou, foi o governo. A inflação está rodando em 4,5%, em 12 meses. Então, apesar do acumulado estar baixo, a gente tem que olhar um pouco a expectativa que vem para frente e a inflação tem sazonalidade. Então, óbvio, a gente quer trazer a inflação para a meta porque é o nosso mandato. E esse mandato foi dado pelo governo. A gente tem agora 4 membros da diretoria que são indicados pelo governo, que estamos em consonância total. O que a gente está tentando fazer é ter uma inflação mais baixa possível e a economia crescendo. E a economia tem surpreendido o crescimento todos os meses, nos últimos 20 e poucos meses. Então, assim, acho que dentro do que está sendo proposto e dentro do que a gente tem em termos de instrumento, nós estamos tentando fazer o trabalho. Hoje existem pessoas e quadros técnicos do Banco Central que levam a que isso aconteça. Ô Davi, vou começar com você. A reação minha aqui, mas a Ana Amélia, foi unânime quando o presidente do Banco Central falou, olha, está mantido dessa forma, mas com 4 diretores que foram apontados pelo próprio governo. Eu acho que dessa vez o governo e também os parlamentares devem ter entendido por que está tendo esses juros, a Selic, seguras dessa forma por parte do Banco Central. Já era hora também, né, amigo? Exatamente, Thiago, senadora. A fala do presidente do Banco Central é muito clara, né? Aponta de forma muito óbvia os problemas, quais problemas tem gerado essa taxa de Selic alta. Não é um desejo do Banco Central, é a força do mercado que precifica o risco, né, senador? O risco da taxa de juros, os juros precificam o risco. O governo não controla suas contas, nós já falamos isso aqui várias vezes, né, Thiago, em outras oportunidades. É um governo que gasta muito, gasta excessivamente, gasta mal, não controla suas contas, e é evidente que o mercado precifica os juros com base nesse risco. O governo só tem 2 fontes de arrecadação, né? A primeira são os nossos tributos, aqueles tributos que nós pagamos com o suor do nosso trabalho, né?
e segundo, o endividamento. E o endividamento é precificado com a taxa de juros. Como o governo gasta mal e tem que ir ao mercado buscar dinheiro, né, cada vez mais, porque descontrole é o total, a taxa de juros acompanha esse risco. O presidente do Banco Central, eu acho que foi de uma clareza assim, solar, né? Por que a taxa de juros é alta? E não vai ser baixada por canetada, como o governo tentou influir em várias ocasiões, né, sugerindo que a taxa de juros tinha que ser reduzida a canetada. Não vai ser a canetada. E olha que importante nesse depoimento do presidente do Banco Central, dizendo que 4 membros do Conselho indicados pelo governo votaram a favor da manutenção dessa taxa. Quer dizer, é de uma obviedade, de uma clareza solar, não é? Uma questão, nesse caso, eu chamo de terceirizar a culpa. Você deixou claro também qual é a razão de você ter taxa de juros elevada. A primeira delas, sem dúvida, é o autoendividamento do governo. Portanto, ele, em vez de dizer, admitir, olha, vamos fazer tudo para reduzir o gasto e ter um gasto de qualidade, não, ele diz que o juro está muito alto, que a culpa é do Banco Central. Quer dizer, ele transfere a responsabilidade. Em vez de assumir a sua, olha, vamos fazer um esforço coletivo. Claro, agora está apertando aí, cortando os orçamentos para determinados setores, para tentar ajustar, fazer o equilíbrio fiscal necessário. Aí também vem um outro tema, que é a autonomia do Banco Central. Quanto mais autônomo for, melhor, como bem destacou aí o Campos Neto, que é um órgão técnico, ele é quase uma agência reguladora na área financeira, do mercado financeiro. Claro que você sabe que há um movimento especulativo, quando a política fica com instabilidade, momento especulativo que aumenta, o câmbio aumenta, desvaloriza o real frente ao dólar e também a taxa de juros tende a aumentar. Então, é o governo mesmo que briga com ele mesmo, né? Uma briga interna com ele mesmo, e isso, claro, só ganham os especuladores. Senadora, a senhora tocou num ponto importante que parece uma característica desse governo, a terceirização da responsabilidade, né? Não é responsável por nada, a taxa de juros, a responsabilidade do Banco Central, o malvadão, né, da história é o Banco Central. Quando a gente sabe, e basta entender um pouquinho, né? Não precisa ser economista para isso, né, senadora? A gente cuida dessas contas em casa, né? A gente não pode gastar mais do que ganha. Não precisa ser economista para isso, né? Para entender esse viés dessas contas públicas desorganizadas, esse impacto que essas contas públicas desorganizadas trazem para o conjunto da economia, né? Taxa de juros alta, menos dinheiro, dinheiro mais caro, né? Os empreendimentos, os investimentos sofrem com isso. Quem sofre na ponta? O indivíduo mais pobre pela inflação. Está aí o próprio presidente do Banco Central dizendo em relação à meta inflacionária, né? É muito claro. Deixa eu aproveitar aqui agora, já vocês dois, nessa pauta econômica, e só mudar aqui um pouco o nosso viés, porque a Câmara dos Deputados aprovou ontem a urgência para o segundo projeto da reforma tributária. Eu gostaria de saber com vocês, eu começo com a Ana Amélia, a importância do avanço desse segundo projeto. Ana, o que nós podemos esperar aí da Câmara para hoje, dentro desses debates? Você já abriu o seu destaque hoje falando sobre essa questão de forma híbrida. Será que tem alguma coisa aprovada por lá ainda hoje? É o que eles têm, pelo menos, a pretensão de até amanhã aprovar, de fato, esse texto aí, esse segundo texto de reforma tributária que regulamenta essa reforma que é tão importante. Sai ou não sai do papel, hein, senadora? O Otávio vai ter que te dizer, né? Eu acho que politicamente o governo tem uns rolos aí para resolver, viu? A emenda PIX está trabalhando, como é que se diz? É um pau de enchente, atravessou no caminho e agora o governo tem que ter maneira para negociar esse negócio que está complicado porque foi judicializado, e isso é um complicador político que entra numa área técnica, a reforma tributária, onde há muita dúvida sobre se vai ou não vai aumentar muito mais a carga tributária da economia para os setores, os agentes econômicos brasileiros. Então, essa é a grande questão, Davi, não é isso que está em dúvida? A grande dúvida, uma interrogação, afinal. Aí você fala dos mecanismos que vão ser os controladores da questão da receita, que vai advir de um novo sistema tributário. Essa é a grande, muita dúvida sobre isso. É verdade, senador, é verdade, Thiago. Olha, eu sou um crítico quanto mais, também já falando sobre isso em outras oportunidades, né, Thiago? Eu sou um crítico quanto mais essa reforma tributária. Para mim, foi a pior reforma que poderia ser aprovada. Vai aumentar o custo tributário de vários segmentos de forma muito perversa, terrível. Esse projeto de lei que está aí na mesa, que a Câmara dos Deputados carimbou com o regime de urgência, ele traz a criação do tal comitê gestor, do IBS.
E aí começam os problemas. Para mim é um defeito estrutural grave nessa reforma tributária, mas grave mesmo, dentre outros defeitos. Se eu ficasse aqui, ficaria a tarde inteira falando sobre os defeitos dessa reforma tributária. Mas ele traz, Tiago e senadora, um defeito estrutural incorrigível. Né? Porque o que essa reforma fez? Ela unificou dois tributos de competência diferentes, o ICMS e o ISS, o ICMS estadual e o ISS municipal. Retirou desses entes federais a competência, transmitiu a competência para a União, né? E fez uma hidra de 7 cabeças, virou um monstrengo. Por quê? A União institui o tributo, por lei complementar. As alíquotas são definidas por estados e municípios. Estados e municípios fiscalizam. E o comitê gestor partilha. Quer dizer, é um negócio que é feito para não dar certo. Foi importado do modelo europeu, esse IVA, né, que se chamou IBS aqui, mas o IVA na Europa, na zona do euro, existe em estados unitários. França, por exemplo, é fácil você criar um IVA no estado unitário, mas não é fácil criar um IVA no estado federado como o nosso, em que as competências tributárias estão postas na Constituição. E se eu retiro do ente municipal o poder de criar o tributo, que está na União a competência, né? E de julgar e de arrecadar, o município perdeu a arrecadação, quem vai arrecadar é o tal do comitê gestor. O Estado perdeu a arrecadação, quem vai arrecadar é o tal do comitê gestor. Né? E quem vai julgar o contencioso é o comitê gestor. Não dá certo, não vai dar certo. Então, um defeito estrutural que eu acho, viu, senadora, viu, Tiago, que vai acabar indo à judicialização no âmbito do Supremo Tribunal Federal, de uma forma ou de outra, essa reforma tributária vai cair no colo do Supremo, é o que me parece, viu? Na verdade, isso também cria um problema federativo, um desequilíbrio entre os poderes, entre os entes federados, não é entre os poderes, é entre os entes federados na área do poder executivo, quer dizer, União, estados e municípios. A União é a prima rica da federação, os estados os primos remediados e os municípios os primos pobres da federação. Então, isso, de fato, isso que você chama atenção, é perigoso para o equilíbrio federativo num país que é uma república federativa. Então, realmente é uma questão complexa que precisa ser resolvido, já é uma dificuldade muito grande e o custo que isso vai ter também para chegar o recurso até a base, ao município ou ao próprio estado. Então, de fato, estão substituindo 6 por meia dúzia, aliás, multiplicado por 2, né? Porque vai ser mais complicado ainda o sistema de arrecadação e distribuição do recurso para as outras unidades dos outros entes federativos. Eu acho que acredito que vai dar... Retira, né? Desculpe, Tiago, lhe interrompi, perdão. Não, que isso, eu só ia falar que isso vai dar muito pano para manga ainda, nós vamos ter que seguir acompanhando esses próximos passos, podemos até trazer os resultados aí na semana que vem. Meu amigo Davi, eu quero agradecer muito a sua participação aqui com a gente, seja bem-vindo também ao AgroTarde. Na terça-feira que vem você está de volta para a gente comentar um pouco mais sobre essas questões políticas e econômicas aqui do país. Grande abraço e até lá. Obrigado. Eu que agradeço, Tiago, senador, é uma honra participar, viu? Obrigado. Como disse, sou fã número 1. Obrigado, Tiago, um abraço, até a próxima. Obrigada. Grande abraço.